poeta João Ricardo, dar bom dia, agradecer pela disponibilidade. São 10h47, teve um pequeno atraso, mas a gente vai recompensar o tempo. Ele vai conversar aqui comigo durante 30 minutinhos, né? Eu farei 5 perguntas pontuais e depois, na parte final, o tema livre, para ele colocar determinadas questões que ele tem interesse de focar. E aí, antes de eu anunciar aqui a chapa por completo, como fiz com os outros candidatos, quero agradecer sua presença, poeta. Sinta-se abraçado aqui pela TV e Rádio Educadora Jaguaribana. Obrigado pela disponibilidade do tempo, pela confiança no nosso trabalho. Seja bem-vindo ao programa Educadora News. E já aproveito, através do Bom Dia, quem é João Ricardo. Seja bem-vindo, poeta. Bom dia, Rogério. É com alegria que... Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do Educadora News. É com grande satisfação que nos dirigimos até esse local e quero dizer para vocês que é realmente um momento especial de muita alegria compartilharmos dessa eleição, né? João Ricardo, ele é filho de limoeiro, né? Eu chego a dizer que eu sou limoeirense antes de limoeiro ser limoeiro, porque nós descendemos aí de ancestrais que construíram a história desse município. É muito bom quando se estuda sobre ancestralidade, porque você acaba conhecendo, de fato, quem é o seu povo e aonde você pisa, né? Eu sou filho de Raimundo Nonato de Castro, foi servidor público durante praticamente 30 anos do Serviço Público Federal. Meu pai foi sindicalista a vida inteira, porque depois de aposentado tornou-se pastor evangélico e ali fazia parte da mesa diretora também da igreja. E eu vou voltar mais um trecho atrás. Meu avô, José Alves de Castro, filho de Domingos de Castro Moura, que era filho de Zé Lopes de Castro, ele era sindicalista também porque ele era secretário do Sindicato dos Agricultores de Limoeiro. Ou seja, nós não caímos de paraquedas nessa ideia de sindicato, porque eu lembro bem, meu pai tinha um birô, uma máquina de datilografia, carimbos e fichas. Ou seja, então a minha infância também foi participando do sindicato de forma indireta, mas meu pai sempre, devido ser muito ocupado, vira e mexe a gente estava datilografando alguma coisa. E agora sou servidor público municipal do concurso de 2016 e tenho a honra de fazer parte do quadro de vigias municipais, futuros guardas patrimoniais. Muito bem. Eu estou começando a conversar com o meu convidado, representando a chapa 3, João Ricardo, e já peço aí ao meu poeta Célio para fazer os devidos cortes necessários, né, alinhar aí o nome, a barra de ferramentas, tudo direitinho. Mas agora eu quero me reportar a Limoeiro, porque a chapa 3, não diferente das demais, tem uma composição, e aí eu começo falando do presidente, que está aqui ao meu lado, João Ricardo. E aí, como vice-presidente, o amigo Nevildo Bessa, né? Nevildo que já foi conselheiro tutelar, todo limoeiro conhece. E aí vem o primeiro secretário, Heisenberg Alencar, o Elton Lima, o segundo secretário, Lucas Castro, primeiro tesoureiro, e o amigo, irmão do João, Juscelino Castro, o meu design, meu amigo, segundo tesoureiro. No Conselho Fiscal, nós temos a presença de Paulo Draigo, Márcia Regina, José Nilcileudo, e aí vem o Conselho Fiscal Suplente, Jime Girão, Fernanda Kessia, Evilásio Cecílio. Essa é uma composição da chapa 3, e aí eu fiz aqui, elaborei algumas perguntas que a gente vai fazer a partir de agora, e depois o meu poeta João Ricardo, ele vai ficar na parte final com o tema livre, aquele momento dele fazer as considerações e trazer mais assim uma abrangência do seu raciocínio de forma espontânea. A minha primeira pergunta, João Ricardo, é sobre o plano de ação, né,
da sua chapa, da sua eventual futura gestão. Qual é o seu plano de ação para melhorar as condições de trabalho e salário dos servidores públicos de Limoeiro do Norte? Fique à vontade. Boa pergunta. Quando se fala de sindicato, já se lembra logo, infelizmente, para alguns, a gente lembra daquela multidão, daquela baderna, que para alguns é baderna. Na verdade, a gente sabe que quando os direitos do trabalhador ele não é assegurado, isso mexe na base da sociedade, que é a família. Porque eu costumo dizer que o meu intuito no sindicato é condições de trabalho e salário. Isso é o nosso chavão inicial. Condições de trabalho e salário. Antes de te responder, a gente trabalha na educação. A educação é multidisciplinar. Quando se fala de educação, na nossa mente vem só professor. Mas a gente sabe que se o professor chegar na escola e a escola não estiver limpa, não tiver merenda para os alunos, aquele expediente ele é barrado por essa necessidade. Aí você olha uma auxiliar de serviços gerais e uma merendeira, que elas estão ali em parceria no dia a dia, essas pessoas têm um triste salário. Ou seja, no nosso plano de ação, o que é que a gente vai fazer? A gente já elaborou, a gente quer comissões permanentes por categoria. O que é isso? A educação pode ter uma comissão até aqui formada com presidente, membro e relator. Motoristas, presidente, membro e relator. E a gente tem um plano anual de reunião com essas comissões. Porque é muito interessante. Durante muito tempo, o sindicato se notabilizou como o sindicato dos professores, quando, na verdade, ele é o sindicato dos servidores públicos. Servidores que são todos. Eu achava, na minha humilde inocência, que era um sindicato só de professores. Até um certo tempo, eu também. Não que os professores não mereçam. Minha esposa é professora. Meus filhos estão terminando a minha também faculdade. É professora. Maravilha. Dona Luciana. Minha filha mais velha vai se formar esse ano. Os dois estão na Fafidam. Por sinal, me orgulham muito. E assim, dizer que parabenizar a Fafidam pelo RU, que tem ajudado muita gente. Às vezes, na correria, eles almoçam e jantam por lá. O que eu estou querendo dizer é que um plano de ação global, por exemplo, nós temos uma sessão ordinária, a exemplo, que eu digo muito que eu preciso conhecer o sindicato na prática. Na teoria, é isso aqui que a gente está abordando. Mas João Ricardo e sua equipe, a partir do seu primeiro dia de mandato, nós vamos ter uma auditoria para conhecer todos os cantos do sindicato. Mas nós queremos ter um plano estampado na parede com todas as comissões e elencar suas demandas por comissão. Não que a demanda do motorista ou do vigia ou do merendeiro, da merendeira seja mais importante, mas no consenso com os líderes de categoria, eu acredito que a gente vai tomar a iniciativa correta e vai ganhar força na reivindicação. Muito bem. Pergunta 1, já me dou por satisfeito. E aí eu me reporto à pergunta 2, que é a questão da transparência e prestação de contas. E aí a pergunta é, como você pretende garantir transparência e prestação de contas nas atividades do sindicato? Maravilha. Eu fui dono de uma pizzaria de delivery, eu acho que muita gente comeu da pizza do João, né? Que era uma pizza diferenciada e tal. E assim, eu costumo dizer, Rogério, isso é pensamento meu, e a gente lê algumas coisas, que o serviço público, ele depende de capacidade e de índole. Não só de índole, porque a gente vê muita gente boa também incapaz, fazendo um monte de besteira. A transparência, ela é um dos pilares do serviço público. Está lá, transparência, equidade, impessoalidade, e todo mundo que estuda saúde pública ou serviço público, eu já tive alguma disciplina, a gente acaba saindo do patamar de tão ignorante. A gente está na época da informática, a gente está no advento agora da inteligência artificial. Por que eu preciso fazer uma sessão para ser transparente? Trazer cadernos, trazer anotações. Limoeiro é dotado de crânio, de pessoas altamente inteligentes. Você tem amigos, eu tenho, que faz um aplicativo para você ver a transparência aqui no celular. Está aí no nosso plano de governo, a gente vai informatizar, nós vamos colocar, vamos supor que você é meu convidado para ir para Brasília. Nós vamos lutar por uma categoria e o grupo resolveu escolher Rogério, educadora News. Vamos para Brasília, tudo custeado pelo sindicato. Qual é o custo de eu estar lá em Brasília, bater uma foto de tudo que eu vou gastando e mandar para o meu secretário já lançar no aplicativo? Eu estou em casa, eu já sei quanto... Eu não tenho minha senha e usuário do sindicato? Eu sei quanto o sindicato tem em dinheiro. Eu sei quanto o Rogério e o João estão gastando em Brasília. Então, certamente, seria um processo de digitalização. Perfeito. Total. Total.
Um portal de transparência do sindicato digital. Digital, eu não preciso gastar uma sessão para mostrar isso para o meu contribuinte. Eu posso já colocar ali de cara. Muito bem. Bom, a gente está conversando com o João Ricardo. Eu estou repetindo sempre aqui o nome do convidado, Chapa 3, porque quem está no rádio convencional e no Rádiosnet não está nos vendo. Ok. Está só nos ouvindo. João Ricardo está de blusa preta, inclusive a blusa da Guarda Patrimonial, calça jeans e tênis preto. Rogerinho está de preto, sapatilha vermelhinha e todo de camisa azul, uma máscara no bolso e muito gripado. E a minha blusa tem a bandeira do município e a bandeira do Brasil. Então vamos à terceira pergunta. Eu estou conversando com ele. Agora vem o item representatividade. Como você planeja representar os interesses dos servidores públicos junto ao governo municipal e estadual? É interessante que essa pergunta aí ela está atrelada lá à primeira. A gente quer representar não assim naquilo que o presidente pensa. Porque eu posso muito bem, na minha humilde cabeça, olhar e dizer, eu vou representar isso aqui. Não, a gente quer representar com responsabilidade, com respaldo. A gente quer que as comissões nos respaldem. Porque muitas vezes eu posso querer representar para agradar 2 ou 3 da categoria, mas tem outros que não querem. Então, eu acredito que a comissão está muito atrelada a isso aí, representar com responsabilidade. O que é que a gente precisa também para que essa representação seja interessante? Publicidade e transparência. Se eu tiver publicidade e transparência, eu acredito que as autoridades a quem nós vamos recorrer vão nos enxergar com outros olhos. Opa, tem um sindicato forte aí, tem um sindicato transparente, tem um sindicato que a assembleia deles, eles decidem bem as suas necessidades. Eu penso nisso aí. A gente quer representar dessa forma, levando o sindicato de um patamar tímido para um patamar maior de idade, porque esse sindicato já tem um bom tempo, então eu chego a dizer que ele já é maior de idade, ele tem respeito. Eu não preciso estar na sombra de nenhum outro poder que não seja o do sindicato. Porque a gente vê, Brasil afora, alguns sindicatos às vezes estão na sombra do executivo, e eles ficam meio xoxo. Não, a gente quer realmente se impor, quer que o sindicato seja forte. Se eu passar ali 4 anos, eu quero sair e dizer, poxa, João fez um bom serviço. Ele colocou o sindicato, ele e sua equipe, num patamar onde o sindicato deveria estar. Certamente. Bom, nessa reflexão que o candidato João Ricardo faz, vem a quarta pergunta, porque elas são muito entranhadas umas com as outras, né? São 11 horas pontualmente, perdemos aí uns 10 minutinhos do nosso início, e aí a gente vai passar das 11 horas, aqui com o tempo de tolerância que o João merece. E aí eu lhe pergunto na quarta pergunta, desenvolvimento profissional. Quais as iniciativas que você propõe para promover o desenvolvimento profissional e a capacitação dos servidores? São 11 horas e 1 minuto, 3 minutinhos aí para você questionar esse ponto. Eu chego a dizer que, assim, Limoeiro não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. O sindicato, embora ele esteja num local ali que quando chove, parece que é meio ilhado lá onde a sede do sindicato está. Mas Limoeiro não é uma ilha e nem o sindicato não é uma ilha que não possa interagir com tudo que está acontecendo ao redor. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo nacional das guardas patrimoniais e funções assemelhadas, em que a gente troca figurinhas. Eu estava conversando ontem com o líder nacional, ele é de Casimiro de Abreu. Ele disse, eu tenho o maior prazer de te receber aqui para que você venha implantar em Limoeiro a guarda patrimonial. O que é que eu quero dizer? Que o sindicato ele precisa se atualizar. Eu acredito que se você for bem democrático e tiver uma mente bem ampla, uma macrovisão, você precisa se alinhar com tudo que está acontecendo no Brasil. A gente vai, na pessoa de sindicato, a gente precisa se associar com outros sindicatos, para a gente saber realmente o que é que a gente pode trazer de positivo para cá, para Limoeiro. Eu seria irresponsável em te dizer, olha, eu vou atacar isso, mas a gente sabe que eu vou ficar refém ainda aí nessa pergunta dessas comissões. Eu preciso conhecer. Eu costumo dizer assim, que a gente não é dos mais burros nem dos mais sabidos, mas me dê um tempo.
Me dê um tempo para eu conhecer o sindicato, para eu conhecer as demandas. A gente sabe que a eleição sindical, diferentemente de um pleito da eleição convencional, a gente não detém de tempo para ouvir todas as categorias. Tipo, a eleição aí ela foi a menos de um mês da comissão. A gente não detém tempo, a gente não tem licença para pensar. Porque também as necessidades do próprio sindicato, elas são muito vigentes. Elas estão na cara, né? A necessidade inicial hoje é salarial, EPI. Vamos imaginar, eu vou trazer para a minha categoria. Minha categoria ela precisa de um treinamento, Rogério, que é o treinamento de guarda patrimonial. Eu já estou articulando, vendo o preço, onde é que a gente pode ir, conversando com o poder público, conversando com o legislativo, e assim, até isso aqui estava em off até hoje, mas a gente já vai articulando com o procurador, porque a gente precisa de um treinamento. A gente sabe, como eu te falei, no serviço público, só a boa índole não é suficiente, porque a gente gira muito em torno da corrupção. Só que a gente sabe que a falta de capacidade, a falta de gestão, ela também prejudica a vida das pessoas. Então, é um ponto muito importante que você falou, essa questão profissional. Por exemplo, a gente precisa de um treinamento para as merendeiras? Por que eu estou falando nas merendeiras? Certamente sim. Pô, né? Eu sou aluno de nutrição, do 6º período, está congelado. Mas alguma coisa de nutrição eu já aprendi. E eu sei que, às vezes, o básico a gente não garante para os nossos profissionais. Por exemplo, se um porteiro de uma escola, ele sabe pelo menos quem é uma autoridade policial, uma autoridade civil, eclesiástica, ou um pai de um aluno, enfim, a gente pensa nisso aí, a gente pensa reunir todos e a gente elencar, por necessidade, quais são aqueles que precisam de ajuste e aonde o sindicato pode entrar, porque às vezes a gente pode achar, é culpa do sindicato. Não, aqui eu não estou culpabilizando ninguém. Às vezes o poder público falta também por causa de orientação. Então, o sindicato bem orientado, com boa índole, pessoas interessadas em fazer a diferença, a gente pode levar para o poder público. Ora, de repente, você podia capacitar profissional tal? Certamente. Bom, eu estou conversando aqui com o João Ricardo, representando a Chapa 3. Né? Você foi bem aí no tempo. Né? Foi? Não passei, não? Não, está indo bem. Está indo bem, né? Eu estou com medo de passar. Não, mas você vai ter um momentinho aqui mais à vontade, até porque está indo rápido, e é assim mesmo, a conversa, quando ela tem consistência, flui rápido. Isso. E, na verdade, eu vou para a 5ª pergunta, e dizer para Limoeiro que esse momento aqui da eleição de servidores foi uma iniciativa do Rogerinho, do programa Educadora News e da Rádio Educadora. Eu estava a acompanhar a publicidade individual de cada candidato através das redes sociais, e eu digo, porra, é um assunto tão relevante, a gente pode dar um destaque. Excelente. E aí entrei em contato com você, foi o primeiro, depois com o Zé Luiz, com a Valnice, agendamos, conversamos segunda, hoje é quarta, e eu espero que essa contribuição da comunicação ao processo democrático dos servidores não é uma eleição partidária, mas é uma eleição institucional de um colegiado de mais de 800 eleitores, servidores. Então, dessa narrativa, certamente, através do programa, da potencialidade das redes sociais, vocês poderão colher quem está mais apto a assumir o sindicato a partir de 2025. Então, minha última pergunta aqui desse ritual sequenciado é a participação dos associados. Como você pretende incentivar a participação ativa dos associados nas decisões do sindicato e garantir que suas vozes sejam ouvidas? Muito boa pergunta. A gente, quando fala de sindicato, para o trabalhador, principalmente aquele que goza de menos poder aquisitivo ou menos reconhecimento, que eu costumo dizer que suas 8 horas de trabalho elas não são nem mais importantes, nem menos importantes que a minha. Você começa a trabalhar para um empresário bem-sucedido, ganhando um salário. Daqui a 10 anos, o empresário tem 10 estabelecimentos, você continua com a mesma moto e o mesmo salário. Por que ele subiu tanto se as 8 horas de trabalho dele são iguais à sua? Então, assim, eu não é que eu vou defender que vai ser igual 100%. Mas todos nós precisamos ter voz. O trabalhador, aquele que ganha um triste salário, quando fala de 1% de contribuição para o sindicato, para ele é muito dinheiro. Teve um que no grupo que a gente discute disse assim, mas o servidor não paga ao sindicato, contribui. Meu irmão, você está de brincadeira. 1% para quem é assalariado é muito dinheiro.
certo? Então, assim, o sindicalista, quando você fala de sindicato, ele diz, mas não faz nada pela gente. A gente está num consenso de contrapartida. Não só ser ouvido, garantir que ele seja ouvido, mas ele vai ser ouvido na comissão dele, que a gente se compromete que nós vamos lutar para que essas comissões existam. Para que essas comissões têm que existir? Porque se você chegar lá no sindicato e jogar uma pedra, é como se você jogasse na lua. O sindicato ele tem muitas demandas, e eu não estou aqui para julgar mérito de presidente A, B, C ou D. Mas eu sei que um sindicato existe muitas demandas. Querer abraçar essas demandas e ir para a luta, como dizia meu pai, trincar os dentes e assungar, aí são para poucos, né? E parece assim que é coisa de maluco você assumir isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu acredito que se o sindicato der uma contrapartida em relação a isso, nós vamos ter muitas adesões. Que contrapartidas serão essas, João? Primeiro, sendo ouvido, como você acabou de falar. Eu trago a minha ideia para a minha comissão amadurece com o grupo e traz para o sindicato. E o sindicato vai ter que dar feedback, porque nós vamos ter essa rotina de reunião com as comissões e outra coisa. Está até no nosso cardzinho aí de plano. Nós precisamos ter um ambiente de lazer para o sindicalista. Todo sindicato bom e que se preza oferece um lazer. Porque é o seguinte, tem um dia do servidor. Poxa, o sindicato hoje ele tem uma arrecadação mensal beirando aí os 25 mil. Ou seja, não é um sindicato mais assim, tão à margem da sociedade. Se você multiplicar por 4 anos, talvez dê em torno aí de perto de 1 milhão de arrecadação, se é 25 mil por mês. Enfim, teve a pandemia, algumas quedas. Mas eu quero dizer para você, sindicalista, que não é um sindicato pobre, não é um sindicato miserável. É um sindicato que pode oferecer o mínimo, uma contrapartida. Que contrapartida é essa, João? Nós pretendemos fazer um ambiente de lazer. Será um clube, João? Não sei de que forma será, mas eu acredito que será ofertado o mínimo para que as pessoas tenham por referência. Eu vou ali no sindicato, não só no dia da sessão, mas você pode ter um momento de lazer, porque os grandes sindicatos fazem isso. E as pessoas elas têm prazer, porque nós somos pobres. Chicanise uma vez disse que o brasileiro é o povo que mais assiste novela e televisão. Por quê? Porque o Brasil não oferece quase nada para o brasileiro, como Estado. Cobra muito imposto, arrecada muito. Limoeiro tem o quê para oferecer para o trabalhador a nível de Estado? E aqui não estou para meter gestão pública, não. Nós não temos um teatro considerável. Nós não temos aqui um ambiente público com piscina, com aulas de não sei o quê. Nós não temos. Você vai em qualquer país de primeiro mundo, isso é matéria escolar. E aqui nós ainda estamos discutindo o calçamento da rua ABCD. Isso é da época que Londres aí não tinha nem saneamento. É calçamento, ou seja, a gente está discutindo coisa básica do sindicato. Salário, a gente não pode só discutir o salário. E assim, o sindicato se notabilizou por isso, só correr atrás. Pagou, tranquilo. Não pagou, bota o povo na rua. Então, eu penso que a gente está em outro momento, a gente precisa oferecer o mínimo para o sindicalista, além de ter a participação dele também nas decisões e nas opiniões e nas necessidades. O sindicato precisa oferecer o mínimo. Algo de lazer. Nós temos aqui parceria, o sindicato atual tem parceria com a ABB. Só que eu acho que é pouco, porque nós precisamos de um local. Porque eu lembro que eu casei, minha festa de casamento foi num clube de um sindicato. Eu tenho esse vídeo. Meu pai, às vezes, nos levava para Russas, tem também lá uma sede. Ou seja, todo sindicato de servidor que se preza, eu acredito que ele tem que oferecer o mínimo. Lá em Fortaleza, eu lembro, bem jovem, aqueles sindicatos ferroviários, isso, né? Uma estrutura gigante, né? Isso. Bom, fechando aqui esse primeiro bloco e já chegando aqui ao nosso desfecho, nós vamos ter aqui, João, mais uns 5 a 6 minutinhos para fechar, né? São 11 horas e 11 minutos. Eu gostaria, agora nesse tema livre, de fazer 2 perguntas e depois deixar você para suas considerações e acrescentar e pedir voto, fazer o que é de fato. Mas a minha pergunta livre aqui é como está a relação da Chapa 3 e como seria, se é boa, ou se é normal, ou se é uma relação que está travada. Como você vê a relação de uma eventual presidência ao seu comando com a gestão pública de Limoeiro?
Boa pergunta. Eu, antes assim, logo no início das eleições, assim, do pleito em si, eu fiz uma visita ao Legislativo. Por 3 anos, eu fui assessor parlamentar na Câmara de Limoeiro, né? Começando a me inteirar de documentos, projeto de indicação, requerimento, isso você fica hábil, né? E você começa a pesquisar. E eu, devido ser um cara, eu sou muito imparcial. Politicamente, você sabe, por causa da música, nós chegamos a fazer eleições em Limoeiro, de fazer propaganda de 3 candidatos, e eles eram adversários ferrenhos. E nós, de boca fechada, ouvia tudo e não falava nada. Então, dessa matéria aí, meu irmão, você pode ficar tranquilo. Eu sou expert, meus irmãos, a gente escuta e não fala nada. E olha que a gente é falante, mas a gente não é bobo. Fui, visitei o Legislativo, andei de gabinete em gabinete, contando a mesma história. Sou candidato, quero seu apoio, porque sou o melhor para o sindicato, por causa disso e disso. Isso causou até uma inveja. Quem é que vai misturar sindicato com política? Meu amigo, o sindicato está entrelaçado com a política até o pescoço. Agora, é preciso estar alinhado, é preciso estar sintonizado. Quanto ao executivo, nós precisamos trabalhar juntos. Porque o executivo, nada mais, nada menos de que o poder executivo, é quem tem mais vez e voz no município. Será possível que a gente vai voltar à época? Será que o sindicato ainda está naquela época que tem que estourar a bomba, botar o carro na rua? E olha que eu sou um cara muito sanguíneo, mas partiu para esse negócio de rua, bomba, eu acredito que isso é muito sério. A gente precisa caminhar, sentar sempre com o poder executivo e discutir o melhor. Não é aqui, e assim, pela minha personalidade, quem me conhece, sabe que eu não vou baixar a cabeça no sentido de estar sempre na sombra de alguém. Isso, e eu percebo que isso incomoda, mas eu quero dizer que a gente é, neste sentido, honesto. Eu não tenho pretensões maiores do que garantias, condições de trabalho e salário. Foi isso que me moveu. Minha categoria, eu, com 2 meses que assumi meu concurso, conseguimos um aumento histórico para os vigias. Por isso que os caras estão doidos por mim, Rogerinho. Esse maluco que não é nada, não tem padrinho político. O que esse cara fez nos corredores da Câmara e com a prefeita que conseguiu esse aumento que ninguém conseguiu? Esse cara só pode ser um Dalai Lama, um Gandhi, que conversa com a galera e a galera atende. Então, assim, Deus me deu esse dom do bom diálogo, da boa conversa. E, assim, eu não consigo ter atrito político com ninguém, certo? Então, eu acredito que... E nem mudar minha opinião por causa disso. É apenas uma maneira que Deus me deu de dialogar e falar a verdade. Eu sou capaz de dizer para a prefeita, o sindicato está assim, a senhora está assim e o servidor está assim. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conversar? Nós não vamos... tem uma matéria antiga, que isso é muito importante saber, eu não sei se é no Jornal do Ceará, que dizia que a política de Limoeiro era como a Suíça. Isso é uma matéria. Por que parecia com a Suíça? Diz que quando terminavam as eleições, os oponentes saíam abraçados. Limoeiro se notabilizou por isso aí, cara. Terminava a política... Os oponentes saíam para ir para beber. Está no Jornal do Ceará, se eu não me engano. Eu vou procurar esse recorte. É fato que muita gente não conhece. Por quê? Eu não estou aqui porque não gosto do pessoal da Chapa 1, da Chapa 2. Não, eu estou aqui porque a turma disse assim, João, você conseguiu algo inédito. Os vigias viviam escondidos na escuridão da noite, profissionais noturnos, que é tanto que pouca gente sabe. Quando você diz, você trabalha na prefeitura aonde? Você trabalha para o poder público aonde? Que eu não lhe vejo. Porque eu vigia esquecido mesmo. Aí, João, com seu ímpeto, a sua maluquice, a sua história familiar, disse, epa, cara, tá faltando esse recurso aqui pro vigia. Opa, e tá faltando mais. Aí vamos lá com a prefeita, conversa, tem jurisprudência, vamos no procurador, vamos na Câmara, dialoga com todo mundo e tá aí o aumento. 2 meses, Rogério. Muito bem. João Ricardo, candidato da Chapa 3, eu vou fazer aqui a minha última indagação, porque eu me lembro... A época que eu estive secretário, inclusive seu irmão Juscelino era meu design da Secult na época, um grande parceiro, e vivi momentos difíceis na minha secretaria acerca do desfecho da gestão, né, do nosso querido Paulo Duarte, à época. Eles, do meio para o fim, por questões de saúde, foi um atropelo, vocês lembram, o Limoeiro todo lembra disso. E eu lembro de um sindicato muito violento, batendo panela, subindo na prefeitura. Eu pergunto, João Ricardo, eleito, diante de uma necessidade extrema de resolver uma situação dos servidores, tem essa mesma
atuação? Vai ficar do lado do servidor e vai para cima? É assim, tem aquele ditado que quem está na chuva tem que se molhar. Hoje eu coloquei uma roupa meio enxovalhada, que se fosse dar uma chuva grande, eu ia cair na chuva mesmo. Quem não quer se molhar, não entra não, Rogério. Eu acredito que o movimento de rua, de grito, de voz, é o extremo. Eu acredito que vai haver algo antes. Porque a gente tem hoje, nós temos um poder judiciário muito forte, a gente tem um legislativo bom. Eu acredito que para chegar nesse limite, eu tenho algum certo tipo de medo, ser confundido por politicagem, certo? Eu acredito que nós temos muitos veículos, hoje tudo é transparente. Ah, mas você está vivendo... Não, querida, a coisa hoje é diferente. A gente sabe que os tribunais não estão brincando. Outra coisa, se o direito do trabalhador for tirado, a própria população vai. Os familiares, vai todo mundo, eu, minha mulher, macaco, menino, só lá em casa são bem 20. Nós radar quase um manifesto. Você é doido se tirar o meu salário, se tirar o meu direito, vai todo mundo para a rua. Só que eu acredito, Rogério, que até chegar nisso, o diálogo é sempre forte, é sempre na direção da conversa. Muito bem. Bom, eu quero dizer que você realmente tem o dom da oratória, né? É músico, maestro, lhe conheço. Obviamente, se eu fosse afrouxar aqui, você ia falar o dia todo, mas não é bem assim. Segura o homem, né? Segura o homem. Quero lhe agradecer, cumprimentar a sua companheira, Aretusa. Minha amiga Aretusa, que nos honra aqui no estúdio. João, lhe darei aí 2 minutos para as suas considerações finais, algo que queira acrescentar. A Rádio Educadora, pelo nome já diz, educação. Sim, educação. A história de Dom Aureliano Matos está preservada nesse prédio. Na condução democrática que o seu Adelmo Aquino tem se conduzido. Eu cheguei há pouco tempo, acho que vou passar muito tempo, porque me identifico muito. Está encaixado, homem. Estou indo, né? Estou flexível, agora nós vamos formar uma nova grade, mas eu estarei aqui, dentro daquilo que me é peculiar, a comunicação, fazer o bem e trazer a comunicação a serviço do bem. Então, o objetivo dessa passagem de vocês aqui foi para que vocês, limoeirenses, servidores e a sociedade de uma forma geral, possa saber e acompanhar através das nossas lives, desses conteúdos que vão ser divulgados, difundidos depois da entrevista, vocês escolham o melhor, porque eu creio que a categoria é uma só, todos são pessoas de bem, de famílias, Limoeiro é uma grande família nas entrelinhas, e que o resultado venha de uma forma muito concreta. Vou cumprimentar aqui uma pessoa importante, que está nos dando prestígio da audiência, o nosso querido Dr. Charles Lourenço, procurador, ex-procurador da equipe jurídica aqui do município, ele que me acompanha todo dia aqui no Rádios Neto. Dr. Charles, uma honra tê-lo como ouvinte e uma amizade para sempre. Então é isso, João. Fique à vontade para suas considerações, algo mais que queira acrescentar, e aproveite e faça o que todos fazem, peça o voto. Fique à vontade. O voto é chapa 3. Já teve até gente de outra chapa pedindo o voto para 3, eu não sei não, porque 1 mais 2 é 3. Eu vou logo avisando para vocês, 1 mais 2 é 3. Rádio Educadora tem uma importância muito grande na minha vida, tem uma relevância. Eu estou até um pouco emocionado, porque eu conheço isso aqui desde 87. Seu Adelmo tem uma importância muito grande na vida do meu pai, né? Certamente. Porque tinha um horário, Rogério, nessa emissora, que era da Igreja de Alto Santo. Como o seu Adelmo sabia do quilate, que era meu pai fazia o programa da Igreja de Alto Santo. Eu lembro. E assim, um cara extremamente Caxias, responsável. E assim, Jussier, eu estava dizendo, Jussier, cara, é uma honra te ver, Jussier. É uma lenda. Eu lembro dos bolachões aqui, cara. Sabe, assim, me deu uma emoção, porque você volta para o lugar, Zelma Moura, e assim, minha vida era aqui também, porque eu, como era muito criança, meu pai vinha fazer o programa, né? Vinha fazer o programa de rádio e trazia a gente. Então, assim, eu quero agradecer também o seu Adelmo, porque a nossa história de comunicação tem a ver com a rádio. Passa por aqui. Passa pela Rádio Educadora. Meu pai tinha muito apreço e era um cara muito sério. E, assim, quero agradecer por esse espaço, Rogério, muito bacana, muito bom. Parabéns ao seu Adelmo e toda a equipe, Zé Marcos, conheço Zé Marcos também. Eu tenho uma relação de amor com a Rádio Educadora, porque
Juscelino também começa aqui, né? Todo mundo tem essa relação de amor, sem desmerecer as demais. Mas a Rádio Educadora faz parte da gente. Você falou bem, educadora, educação. Então eu podia muito bem estar na rua, não. Meu pai trazia para cá, mandava eu datilografar a sequência do programa, eu que selecionava os discos e trazia para cá, gravava fitas em casa para ele trazer para o programa. Parece assim uma... Está passando um filme. E essa ideia de comunicação é por causa do meu pai. Meu pai era expert em comunicação. Então, trouxe para a educadora e disse, vai falar hoje no programa. Vala, meu Deus. Vai ler a Bíblia, leia. Então, passa pela educadora, certo? A história da minha vida, essa fluência que a gente tem hoje, passa por aqui, porque meu pai ensinava e trazia a gente para participar do programa. Então, quero te agradecer. Um beijo a todos os ouvintes. E não esqueça, Chapa 3, e é para renovar já. Renova já, viu? Um abraço para todos. Tá aí, gente. Gratidão, agradecer aos 3 convidados, Zé Luiz, Valnice Castro, João Ricardo. Desejar sorte a você.